Você vai ganhar uns bons centímetros no seu bumbum depois dessas instruções que eu vou te passar aqui. Provavelmente tem algumas coisas que você não está aplicando no seu treino e a partir do momento que você começar a aplicar isso aqui que eu vou te falar, o seu bumbum vai crescer, sei lá, uns 5 centímetros. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho para te falar é, o nosso glúteo, ele é ativado principalmente com grandes amplitudes de movimento. Por isso, gente, que o agachamento e o afundo, principalmente quando eu falo de afundo búlgaro, são exercícios muito bons para desenvolver o glúteo. Só que muita gente tem dificuldade de fazer o agachamento com boas amplitudes de movimento, porque, por exemplo, ó, quando a gente faz o agachamento, para a gente conseguir ativar ao máximo o nosso bumbum, quanto mais a gente descer, mais esse glúteo vai trabalhar. Só que muita gente tem dificuldade de fazer o agachamento com grandes amplitudes. E tem algumas coisas que dá para você fazer para aumentar essa amplitude, eu vou te falar aqui. Só que olha só, o agachamento é um exercício que trabalha com grande amplitude o glúteo, certo? Só que o afundo é um exercício que trabalha com amplitude ainda maior. Porque, ó, tá vendo que eu consigo descer ainda mais no afundo? Principalmente quando eu falo de búlgaro, porque o búlgaro, ele por eu levar a perna para trás, numa suspensão, né, elevar a minha perna, eu ainda consigo aumentar o grau de amplitude nesse exercício. Então, esses movimentos são fundamentais para que eu consiga crescer esses centímetros no meu bumbum. Só que eu tenho que realmente conseguir fazer essas boas amplitudes. E chega um momento que você tem que fazer uma escolha no seu treino. Porque às vezes, se você coloca uma carga alta, prejudica a sua amplitude. Lógico, tem gente que vai conseguir fazer o exercício com uma boa carga, com uma carga elevada e vai conseguir manter essa amplitude. Só que às vezes você vai fazer o quê? Querer aumentar demais esse peso e no aumentar demais o peso, errar nessa dose dessa carga, você prejudica sua amplitude. Você fez uma escolha, você preferiu colocar mais peso e deixar essa amplitude mais reduzida. E essa não é a melhor escolha quando a gente fala de glúteo. Então, se você tiver que fazer essa escolha, lembra que coloque uma carga que você vai vir aqui para o agachamento, vai fazer ele sofrendo, só que sem prejudicar a sua amplitude de movimento, porque é a amplitude, gente, que vai fazer esse bumbum alongar ao máximo para você conseguir a ativação completa desse músculo. Eu tô te mostrando o agachamento como um exemplo de amplitude, mas eu quero que você pense nesse grau de amplitude, em aumentar esse grau de amplitude em todos os exercícios, inclusive colocar exercícios que exigem ainda mais esse alongamento máximo do glúteo nos seus treinos, porque o agachamento é bom, só que os afundos, por exemplo, são exercícios que exigem ainda mais dessa amplitude, que trabalham mais amplitude. Então, por isso, gente, que afundo, principalmente quando eu falo do búlgaro, é o tipo de exercício que mais vai fazer o seu bumbum desenvolver. E, além de você tomar cuidado com a quantidade de carga que você está colocando para não prejudicar a sua amplitude, é importante você também se preocupar em melhorar a sua flexibilidade e o seu alongamento para que você consiga boas amplitudes nesses exercícios. E como que você faz isso? Alongando, fazendo exercícios de mobilidade. E quando eu falo de alongamento e de exercício de mobilidade, gente, são duas coisas distintas, mas que podem estar juntas, porque mobilidade são movimentos de alongamento que você faz movimentos dinâmicos. Então, por exemplo, se eu faço um alongamento aqui, ó, só segurando, eu tô fazendo o quê? Um alongamento, certo? E o alongamento geralmente ele é estático. Quando eu faço exercícios de mobilidade, são movimentos como, por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou trabalhar alongamento também, só que fazendo uma movimentação, ó. Isso aqui, por exemplo, é um exercício de mobilidade, que trabalha realmente a mobilidade ali da minha articulação. Então, alongamento e mobilidade, eles têm que andar juntos para que você consiga melhorar os seus grau de amplitude nos exercícios. E eu indico e passo dentro do Thai Treino para as minhas alunas antes do treino, porque você já consegue fazer tudo ali de uma vez. Você já alonga, quando você alonga, você já prepara seu músculo, você já prepara sua articulação, você já leva um fluxo sanguíneo maior para aquela região. E aí na hora que você vai para o seu treino, já está tudo mais solto. Você já percebeu que quando você começa o treino, se você for direto para o primeiro exercício do seu treino lá, o nosso corpo ele tá frio e ele tá mais travado? Sempre, gente, sempre vai ser assim. No primeiro exercício você sempre vai estar mais travado. Se você faz o alongamento e mobilidade antes, você já destrava o seu corpo
pro exercício. Então, o grau de amplitude nos seus exercícios vão melhorar cada vez mais. Quanto mais amplitude você tem no movimento, o que acontece com o seu bumbum? Mais ele ativa. Mais a gente consegue fazer esse bumbum sofrer para ele crescer, desenvolver e você ganhar todos esses centímetros no seu glúteo que eu falei. Então, gente, se preocupe sempre em trabalhar suas amplitudes, esse é o primeiro ponto, tá? Não prejudique ela, faça o melhor que você puder nas amplitudes de movimento. Quando a gente fala de dar foco em alguma coisa, e eu tô falando aqui de dar foco no nosso glúteo, pra gente conseguir crescer esses centímetros no seu glúteo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer exercícios que vão levar mais foco nessa musculatura, escolher mais exercícios que vão levar mais intensidade para o seu glúteo no treino. Além de, gente, durante a semana, você tem que fazer pelo menos um treino de glúteo, pelo menos eu falo, tá? Se você faz lá 3 treinos de inferiores na semana, pelo menos, tem que ser muito focado no seu glúteo. E como que você faz os treinos para serem focados no seu glúteo? Escolha exercícios que vão levar intensidade para ele. Então a gente coloca afundo, agachamento, que são exercícios que trabalham com grandes amplitudes, o seu glúteo, e também a gente entra com os exercícios isolados que vão continuar levando muita intensidade para esse bumbum. Elevação pélvica, glúteo quadripôs, abdução, e vai trabalhar o seu glúteo em todos os ângulos, em todos os vetores de força, vão levar mais foco para essa musculatura. Porque se você quer trabalhar o seu glúteo, mas aí você fica colocando lá no seu treino, que é para ser focado em glúteo, você coloca uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, você tirou o foco do seu glúteo, entende? Então você tem que escolher exercícios que vão levar o foco neste músculo. Quando a gente quer dar foco em alguma coisa, a gente escolhe dar foco naquilo. Então dê foco realmente no seu glúteo. Inclusive dentro do Thai Training, o que eu faço? Eu coloco plus em musculaturas específicas. Por exemplo, a gente tem um plus de bumbum na lua lá. Por quê? Porque se a aluna ela quer desenvolver mais o glúteo dela, já tem o nosso treino que é mega focado, mas você leva ainda mais intensidade para aquela musculatura alvo, adicionando exercícios com foco no seu glúteo. Então, o plus, o que eu faço? Eu coloco a minha aluna para fazer um exercício ou antes ou no final do treino para ela levar aquela intensidadezinha a mais, aquela dosagenzinha a mais naquela musculatura que a gente quer dar mais foco, que é a nossa musculatura alvo naquele momento. Então, o plus ele serve e encaixa dessa forma. Então, gente, você tem que fazer isso, tá? Então, ó, se preocupe em sempre, se você tiver que fazer uma escolha entre a carga e a amplitude, escolha a amplitude. Se você quiser realmente trabalhar esse glúteo com muita intensidade, coloque os exercícios de alongamento e mobilidade antes do seu treino. E escolha exercícios que levam foco no seu glúteo e trabalhe ele em todos os ângulos. Se você juntar todos esses pontos, você vai conseguir ter um belo treino de glúteo e você vai conseguir ganhar ótimos centímetros, consideráveis centímetros nesse bumbum para deixar ele grande e redondinho.